Jonas, a história dele é conhecida de todo mundo, acho que até do Bernardo, né? Nunca ouvi falar da história do Jonas, não? Jonas é uma história. Eu vou aproveitar que eu vou pegar carona que eu vou contar pro Bernardo a história do Jonas. Mas depois a mamãe conta melhor, a mãe sabe contar a história melhor do que ele. Peixe? Isso. Então, foi um homem que Deus mandou pregar para uma cidade. Aí ele falou assim, eu vou. Só que ele não foi pregar para a cidade, ele fugiu. Eu vou pregar para a cidade coisa nenhuma. Aí, quando ele fugiu, comprou uma passagem no navio no meio do oceano, começou a haver uma grande tempestade e os marinheiros, digamos assim, começaram a imaginar que aquilo tivesse a ver com algum pecado daquele pessoal. E eles falaram, ó, alguém que está em pecado. Aí o Jonas fala para os companheiros do navio, né? Olha, isso tudo está acontecendo por minha causa, então se vocês me jogarem no mar, esse problema vai se resolver. Então eles jogaram Jonas no mar, a tempestade passou e o Jonas foi descendo o mar adentro, até que veio um grande peixe e engoliu Jonas. Que não era baleia, como a tradição acredita, era um peixe que conseguia engolir uma pessoa inteira, tipo um cachalote. Né? É um peixão que tem uma boca de gigante. Que tem um tubo digestivo imenso que cabe uma pessoa. Que existe nos oceanos também. Parentesco lá das baleias. Aí o Jonas ficou 3 dias dentro da barriga desse peixe. E lá dentro ele clamou a Deus. O peixe foi e vomitou esse profeta. Na hora que o profeta caiu na areia, Deus falou para ele de novo, e aí Jonas, vai dar para fazer agora o que eu te pedi? Para pregar para o povo lá de Nínive? E o Jonas foi e pregou assim, achando que estava abafando, falando que Deus ia destruir a cidade em 40 dias, que tudo ia virar uma desgraça só, se aquele povo não se arrependesse. Só que ele deu uma má sorte, porque o povo entendeu a mensagem dele e se arrependeu. Aí ele ficou muito bravo porque o povo se arrependeu. O quê? Eu prego isso tudo para esse povo todo se converter, ficou com raiva da pregação dele ter dado certo e pediu a Deus a morte. Eu prefiro morrer do que ver isso aí. Aí Deus deu uma liçãozinha de moral para ele. Falou assim, você está preferindo morrer do que prestar atenção no povo que eu quero salvar? Aí Deus fez com que uma planta perto dele crescesse rápido. Ela cresceu, sei lá, coisa de 1 ou 2 dias. E ele ficou lá na sombra e água fresca, esperando a cidade se arrebentar toda. Mas no dia seguinte, Deus fez um verme comer a planta. O verme consumiu a planta todinha. Aí o Jonas ficou bravo de novo. Falou, eu prefiro morrer. Aí Deus falou assim, mas é razoável essa sua raiva? É razoável sim até a morte. Ele ficou bravo. Ele percebeu que ele falou assim, é razoável assim, ou seja, eu tenho razão até eu morrer. Aí Deus falou, Jonas, olha só, você está com dó de uma plantinha, você ficou com raiva porque eu deixei uma plantinha morrer, porque você ficou no sol, ele não estava nem com dó da planta, ele ficou com raiva porque ele perdeu a sombra para ver a cidade ser destruída. Né? E agora você não quer que eu fique comovido com um povo que se arrependeu ouvindo a sua pregação? Então, Jonas, já que você gosta tanto de planta, vai plantar batata, e Deus lá. Né? Deus não falou assim com Jonas, mas é meio que dizendo isso, sabe? Por conta da dosinha da plantinha que Deus mandou ele plantar batata. Aí, essa é a história do Jonas. Aí a gente pergunta, por que tem uma história dessa na Bíblia, né? Primeira coisa, é importante a gente entender que o livro de Jonas, ele não tem, ele não é um livro profético, mas ele não é como os outros que estão narrando de maneira direta o poder de Deus na vida do profeta. Na verdade, é uma história possivelmente contada por uma terceira pessoa, embora chame o livro de Jonas, porque é a história do Jonas. É uma biografia, porque não está contando exatamente, não está mostrando Deus falando com o povo, não está mostrando o povo se arrependendo, o povo buscando a Deus, mas está mostrando como que o profeta reage àquilo que Deus mostra a ele. E o próprio nome Jonas, não sei se vocês sabem, é um nome que significa pomba. É um nome muito comum em Israel. Geralmente as mães, o bebezinho nascia e a mãe olhava assim, ai que coisa mais gostosa, uma pombinha aí, chamava o menino de pomba. Entendeu? Aí na nossa cultura, pomba, né,
virou exemplo da paz, às vezes virou exemplo de lacração e tal, mas pomba era um nome carinhoso que as mães davam para o profeta, pombinha. E é esse profeta que tinha esse nome tão fofinho, pomba, ele, na verdade, tinha um coração muito duro. As pessoas estão contestando se esse livro foi verdadeiro, porque tem muita coisa assim fantasmagórica no livro, né? O homem ser engolido por um peixe. Né? Quem vai acreditar numa história dessa? Ou que Deus vai fazer por uma cidade isso tudo com um ser humano. Mas, na verdade, o capítulo 1 de Jonas deixa bem claro que ele foi da época do rei Jeroboão, no século IX, século VIII a.C. E na época desse rei Jeroboão, ele parecia o Trump. Era um cara que era meio imbecilzão, mas que deu muito poder e dinheiro para poucas pessoas de Nínive. O que é Nínive? Nínive é a capital da Assíria, que alguns anos depois, mais precisamente no século VII a.C., invadiu os territórios de Israel e levou a parte norte do território de Israel, deixando só Judá. Então, esse povo que já tinha uma história famosa desde a antiguidade, lá da Assíria, dos caldeus, daquilo que iria se chamar Babilônia mais na frente, era um povo muito maldoso e ao mesmo tempo muito poderoso, eles não prestavam. Por isso a pirraça do profeta, na hora que Deus vai convidá-lo para poder pregar aquele povo, Deus olhou para a cidade de Nínive, a capital da Assíria, que diz o livro que tinha cerca de 120 mil pessoas nessa cidade, e Deus olhou para eles e, independentemente das questões ideológicas, Deus olhou assim, não, esse povo é assim porque eles não conhecem a mensagem que Israel, por exemplo, conhece. Né? Nós olhamos uns para os outros, percebendo muitas falhas uns dos outros. O ser humano é muito difícil. Mas quando a gente fala que o ser humano é muito difícil, geralmente a gente está se excluindo. Mas, na verdade, todos nós somos difíceis. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Ninguém tem chance. Aí Deus olhou para os seres humanos de Israel, cheio de profeta, incluindo o profeta Jonas, no meio de um período próspero da época do rei Jeroboão II. E olhou para os assírios, que herdaram uma riqueza, uma ditadura, uma malvadeza de muitas gerações. Olhou para os dois povos e falou assim, esse povo é assim, apesar de eu estar no meio deles, historicamente falando. E aquele povo lá é maldoso porque aprendeu a arte da guerra sem muita instrução minha. Eu quero salvar esse povo. Após que se eles ouvissem a mensagem que Israel ouve todo dia, eles se arrependeriam. E Deus estava certo na sua aposta, porque o Jonas, com toda a raiva do mundo que ele foi pregar, foi fácil pregar para aquele povo, porque a raiva dele o Jonas já tinha. E aí ele prega com toda a raiva, o povo ficou chocado, diz que o rei de Nínive botou a cidade inteira de jejum, incluindo os animais, e ninguém come até Deus nos acudir. E aí Deus teve misericórdia da cidade. É interessante que, mesmo que a história pareça fantasiosa, os dados históricos mostram que no século 8 a.C., houve uma série de pragas na cidade de Nínive, na capital da Assíria, né? E isso deixou as pessoas muito propensas a ouvir uma mensagem de fora, assim, o que está acontecendo com a gente? E aí o Jonas chega com essa mensagem cheia de ódio, e mesmo a mensagem cheia de ódio faz o povo falar assim, então é por isso que a gente está vivendo essa desgraça. Então eles até se arrependeram facilmente, porque antes da mensagem do profeta já tinha mensagens do meio ambiente, já tinha mensagens para aquele público que estava ali. Nínive historicamente não se converteu. A gente vai ver em outros livros proféticos que a cidade acabou sendo destruída. O que acabou aí sobrando, sei lá, do Império Assírio é alguma coisa ali entre Irã e Iraque, né? Mas Deus tem um compromisso com pessoas que estão em determinado momento histórico e que ouviriam a sua mensagem de salvação. Porque se Deus teve compromisso com Israel e com o próprio profeta Jonas, que era uma dureza de coração, por que ele não teria compromisso com o resto do planeta? Aliás, todo povo ou toda pessoa que se sente escolhida por Deus tem de ter diante de si esse paradoxo. Eu sou escolhido por Deus exatamente por ser a mesma pateticidade que eu acho que os outros são. Eu tive a vantagem de receber uma mensagem, mas essa mensagem já inclui essa responsabilidade diária de eu saber que quanto mais eu prego, mais eu preciso me enxergar, porque eu sou tão patético quanto os outros que eu acho que são. Aí na medida que você vai deixando de achar as outras pessoas patéticas,
você vai se tornando de fato um profeta transformado, humilde, regenerado. Mas geralmente a gente faz o contrário, né? O Senhor me chamou para ser profeta às nações. Aí a pessoa nunca mais se enxerga. Era o Jonas. Deus o convida para pregar a Nínive. E você vê muito uma questão até ideológica, né? Era a mesma coisa de Deus chamar o Guilherme Boulos para pregar o evangelho para o Jair Bolsonaro. O Boulos ia, mas ele ia fugir. É engraçado as reações de Jonas com Deus, porque ele era profeta mesmo. Em 2 Reis capítulo 14 vai dizer que na época do rei Jeroboão II, o Jonas fez uma oração e Deus prosperou a cidade em função do que o Jonas tinha feito. Só que o que Deus pede para Jonas fazer ali é uma coisa que a gente não gosta de fazer, que é isso mesmo. É eu ficar nas redes sociais toda semana denunciando aquela família de nepotistas políticos que se enriqueceram. E Deus fala assim, olha, mas eu tenho uma coisinha para você na sua existência. Você vai pegar o ônibus, vai lá no Rio de Janeiro ou em Brasília, na casa desse pessoal, e você vai fazer uma oração por eles. Você tem aí um pastor Lucinho que ora com o Bolsonaro em fotos para aparecer, porque tudo aquilo ali é marketing. Eu estou dizendo é de alguém que é totalmente o oposto dessa família e que recebe de Deus a missão de orar por essa família. Né? Ou a mesma coisa de uma pessoa humanitária, ecológica, que quer cuidar da natureza, que quer acabar com as desigualdades sociais, e Deus fala, olha, mas eu quero que você dê uma assistência espiritual ao dono da Riachuelo. Esse deve ser Satanás que está falando comigo. Né? Então Jonas não falou que era Satanás que estava falando com ele, mas ele comprou uma passagem para Tarsis, que era, se Nínive era a leste, Tarsis era a oeste. Ele foi para o extremo oposto de onde Deus tinha mandado ele. E nesse meio do caminho, acontece essa história toda que a gente já ouviu falar. Não vou ficar aqui repetindo essa história, o livro é bem pequenininho, só tem 4 capítulos, dá para a gente ler.